Obrigada, Adriana. Vou te apresentar brevemente. Adriana Negreiro, jornalista, escritora, repórter do UOL, autora de Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, de 2018, A Vida Nunca Mais Será a Mesma, de 2021. E vou apresentar a personagem e a grande artista Dercy Gonçalves, Santa Maria Madalena, região fluminense do Rio de Janeiro, 1907. Começou no circo, foi para os teatros da Praça Tiradentes, passou e lotou teatros do Brasil inteiro, inclusive o Teatro Rialto e o Teatro Pinto Limitada. Viveu a ascensão, isso já está no livro da Adriana, viveu a ascensão e o declínio do teatro de revista e do rádio, testemunhou o cinema brasileiro das chanchadas até os primeiros filmes incentivados, viu o nascimento da televisão e, como a Dercy viveu 101 anos e trabalhou 80 e alguns anos, no livro da Adriana tem um resumo muito interessante, que é 32 presidentes da República, Dercy viu eleitos, 2 ditaduras, 5 Copas do Mundo, Brasil vencedor, saudades, e viu o Brasil sextuplicar em número de habitantes, sem contar as transformações, né, o voto para as mulheres no trabalho, o divórcio, por aí vai. E a Dercy faleceu em 2018. Tem uma frase do... 2008, desculpa. A Dercy faleceu em 2018. Tem uma frase do Falabella no livro que ele diz, ele define a Dercy como a grande dama do escracho, aquela que há anos vem gritando no deserto, confiando de que algum dia alguém responderá ao seu chamado. E eu queria saber, Adriana, como foi esse chamado? Como que a Dercy aconteceu na sua vida, o interesse por ela? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada ao Paulo, a toda a equipe da 451 pelo convite, que muito me honra. Obrigada, Bruna. Uma alegria fazer essa mesa com você. Bem, a Dercy é uma personagem que, para a minha geração, era muito resumida na figura de uma velhinha indecente, desbocada. Eu imagino aqui, pelo que eu estou vendo pela faixa etária de vocês, muitos devem lembrar da Dercy no Domingão do Faustão, ali nos anos 90, em que ela fazia um quadro que era uma espécie de um jogo da velha, em que ela dizia um palavrão atrás do outro, ali plena tarde de domingo. E eu assistia ao Domingão do Faustão na minha casa, lá no bairro onde eu morava, Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, um bairro da periferia de Fortaleza, do lado do meu pai, que era um homem muito sisudo e muito conservador, e que ficava muito incomodado com a presença daquela velhinha no domingo, falando aquele monte de palavrões. Era uma figura que realmente incomodava. E eu tinha uma certa curiosidade. Eu pensava, será que essa mulher realmente é assim o tempo inteiro? Em casa? Será que ela passa o dia inteiro irritada, com raiva de tudo, dizendo um palavrão atrás do outro? Mas aquilo ficou um pouco na minha cabeça, o tempo foi passando e comecei a escrever livros, e eu tinha muita vontade, né, por causa da Maria Bonita, que foi meu primeiro livro, foi a biografia da Maria Bonita, a Rainha do Cangaço, eu tinha muita vontade de me debruçar sobre o século XX, porque foi um século em que houve uma série de transformações na vida das mulheres, em que, como você mencionou, Bruno, as mulheres começaram o século sem direito ao voto, as mulheres no início do século XX não podiam sequer trabalhar se não tivesse autorização de um homem ao qual elas estivessem relacionadas, e o século terminou com uma série de transformações na vida das mulheres, e eu tinha muita vontade de mergulhar no século XX, mas eu pensava também que seria muito interessante se eu pudesse fazer esse mergulho tendo uma cicerone, tendo alguém que me pegasse na mão e me contasse como é que tinha sido aquele século. Mais ou menos como quando você chega numa cidade desconhecida e que tem uma pessoa ali que conhece bem a cidade, que pode te apresentar bem os locais. Eu pensei, bom, eu preciso de uma personagem que possa me contar a história do século XX.
E nada melhor do que Desi, essa figura que já me encantava desde que eu era adolescente lá em Fortaleza e que, não por acaso, nasceu em 1907, portanto, viu o século nascer e morreu em 2008, já no século seguinte. E não apenas porque ela viveu todo o século, mas porque ela não viveu de um jeito qualquer. A Desi foi uma mulher, Bruna, que nunca esteve circunscrita à domesticidade. Não era uma mulher, como era comum entre as mulheres do século XX, que mantivessem as suas existências presas ao lar. Ela não era uma rainha do lar, não era uma mulher que tivesse algum tipo de resistência a ocupar os holofotes. Muito pelo contrário, desde o começo da vida dela como atriz, já nos anos 20, até morrer em 2008, ou seja, cerca de 80 anos, ela passou 80 anos tendo a vida escrutinada pela imprensa, tendo a vida documentada. E era uma figura que estava nesses espaços públicos, e não apenas como uma testemunha, ali como uma figura secundária, mas boa parte do tempo como uma protagonista desses espaços que ela ocupou. Então, foi assim, na verdade, que eu pensei que Desi seria essa figura que poderia me ajudar a fazer esse passeio pelo século XX, e de uma maneira absolutamente fascinante, o que é muito bom, com muito bom humor. Não foi uma figura que passou a vida a respeito de todas as tragédias que a Desi enfrentou ao longo da vida. Foi uma pessoa que sempre se deixou guiar pela alegria e por uma certa vocação para descortinar o ridículo por trás das situações. A Desi era muito boa nisso. Então, ela foi uma boa companheira de viagem, eu diria. E isso que você falou da imprensa, do achincalhe da imprensa, né? Ela era chamada de pornográfica, de desbocada, de feia, né? Porque ela, como atriz, tinha um certo padrão de beleza e a Dercy não cumpria nenhum tipo de padrão de beleza, né? Da época e de várias épocas que ela viveu, né? E depois, o fato dela ser uma atriz, uma humorista, ter ganhado muito dinheiro, tinha muito público e nunca assim parecia que não tinha o respeito que ela merecia, a admiração, o prestígio, né? E eu acho que até hoje, assim, mas isso a gente vai falar mais para frente. Quanto tempo, Adriana, você demorou entre a pesquisa e a escrita? Olha, de verdade, foram uns 2 a 3 anos. Na verdade, eu estou com esse contrato assinado com a Objetiva há muito tempo, mas, para valer mesmo, foram uns 2 anos, porque é isso, assim, a gente não vive, quer dizer, pelo menos eu, né? Muitos dos que estavam aqui vivem assim, mas eu não consigo viver apenas escrevendo livros. Eu tenho um trabalho numa redação, enfim, tem toda a vida para tocar, e eu escrevo nas brechas, né, nos horários possíveis, e pesquiso também nos horários possíveis. Então, para valer, com esforço de concentração maior, eu diria que foram uns 3 anos. E como que você filtrou a pesquisa de uma vida que durou 1 século e 1 ano, uma vida super documentada, né? E como é que se filtra 100 anos? E também tem aquela informação de que a Dercy ela inventava novas histórias para a própria biografia e para certos fatos. Então, você também teve que fazer uma reapuração de vários fatos. Pois é, essa é uma dificuldade que eu tive para morder a minha língua, porque eu fiz a Maria Bonita e eu ficava o dia inteiro me queixando de que não havia informações sobre a Maria Bonita, porque ela foi uma figura pouquíssimo documentada, cuja vida foi pouquíssimo documentada. Ninguém se interessava muito por ela, o pessoal estava mais interessado no Lampião. Então, para escrever a Maria Bonita, foi ali uma luta para conseguir documentos e entrevistas e tudo mais. Terminei exaurida pela escassez. No caso da Desi, se deu o contrário. Eu tinha ali uma vastidão de informações sobre ela, exatamente por ela ter tido essa vida tão documentada, e o meu esforço, o meu desafio foi muito mais no sentido de estabelecer o filtro. E aí o que me guiou foi a Desi no espaço público. Então, isso foi o meu fio condutor. A partir do trabalho da Desi, eu fui procurando construir a trajetória íntima dela também. Mas, com muito cuidado, uma questão que muito me assoberbava assim, ao longo da pesquisa era o fato de que eu comecei, em determinado momento, a
a registrar todos os espetáculos da Desi, cada vez que ela aparecia no teatro, e comecei a ficar muito preocupada de produzir um documento relatorial. Então, isso era uma questão para mim. Eu ficava tentando sempre buscar aqueles espetáculos que ajudassem a contar a trajetória de vida dela. Aquilo que era algo absolutamente irrelevante, eu desconsiderava, mas confesso que é um trabalho, é o nosso trabalho do jornalista de escolher, né, de fazer uma certa curadoria das informações, e foi assim com a Desi. Agora, você falava sobre a outra questão que você apontou, Bruna, que era... mentir sobre a biografia. A Desi, eu não vou dizer que ela era mentirosa, porque não é exatamente disso que se trata, mas ela tinha uma mania de fantasiar muito sobre a própria trajetória, mas não era uma mania exclusiva dela. A gente até conversava ali agora há pouco que a Elke fazia isso também, Elke Maravilha. Era algo muito comum aos artistas do passado criarem, e aos de hoje também, em certa medida, mas criarem uma espécie de um mito de origem, para atribuir uma certa nobreza à própria existência. Desi fez isso muitas vezes, por isso também, porque ela se divertia também inventando coisas. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o começo ali da vida da Desi, ali nos anos 20, quando ela saiu de Santa Maria Madalena para tentar a vida como cantora, aí só abro um parênteses, a Desi não queria ser comediante, não queria ser uma humorista, nem uma atriz. O sonho dela era ser cantora. Ela cantava no coral da igreja, em Santa Maria Madalena. Ela era filha de pais muito pobres e também era uma menina que era uma Desi criança, imaginem uma Desi pequena, sempre muito sem paciência, mal educada, grosseira, batia nos colegas. Não era exatamente uma criança que fosse considerada pela elite de Santa Maria Madalena uma figura boa para ser amiga dos filhos. Então, a Desi enfrentava ali um certo preconceito na cidade dela, mas conseguia cantar no coral da igreja, que era um momento de grande satisfação para a Desi, em que ela se sentia reconhecida. E ela nutria o desejo de ser cantora. Aquele era um momento de muita satisfação para ela. E ela saiu de Santa Maria Madalena para tentar a vida como cantora. E ela criou toda uma fantasia de que uma vez ela estava em Santa Maria Madalena e chegou uma companhia de teatro da Maria Castro, que era uma atriz cearense que tinha uma companhia de teatro Mambembe, e que um dos atores dessa companhia se enfeitiçou pela Desi ao vê-la em um espetáculo e que resolveu oferecer uma cantoria para a Desi, que era a música Malandrinha. Eu não vou cantar aqui porque eu não vou submeter vocês a esse, a esse sofrimento de me ouvir cantar. Mas é uma música muito bonita que o Eugênio Pascoal teria cantado para a Desi em 1924. E que, a partir dali, eles teriam se enfeitiçado um pelo outro e ela teria fugido da cidade em busca do grande amor e em busca do sonho de ser cantora. Mas ocorre que Malandrinha é uma canção que só viria a ser composta em 1927. Então, ali eu peguei a Desi na mentira. E ela inventaria outras histórias muito parecidas com essa, em que, se você fosse atrás das informações, ali você perceberia que era coisa da cabeça da Desi. E a minha dificuldade foi de conseguir estabelecer uma versão que fosse a verdadeira. Eu, em determinado momento, vi que isso era uma missão impossível, até onde vão as minhas possibilidades. Eu não consegui descobrir muitas questões em relação à origem da Desi, e a minha saída foi apresentar ao leitor as diferentes versões e reconhecendo a minha incapacidade de chegar a um veredito. Mas a Desi fantasiou muito, e não ao longo da vida, mas ela fazia isso também um pouco para zombar das pessoas, porque era dela. A Desi, ela tem essa vocação do palhaço, porque ela foi uma artista de circo Mambembe, então ela é, no fundo, uma grande palhaça. E ela também sempre improvisou muito. Então, ela se divertia com essa coisa de criar mentiras, e ela dizia: eu minto o dia inteiro, passo 24 horas do dia mentindo. E aí tem um exemplo que eu acho muito engraçado, muito interessante, que é a da música Perereca da Vizinha. Vocês devem conhecer essa música. Graças a Deus que vocês conhecem. Mas, enfim, ela... Quer cantar? Eu posso deixar vocês, se alguém quiser cantar, fique à vontade. Mas a Desi começou a trabalhar na televisão, logo ali nos primórdios, né, Célcio. E ela fazia um programa chamado Vovô Devil. E o Sérgio Porto, o Estanilau Ponte Preta, era o roteirista desse programa, e era um programa ao vivo.
E a Desi, certa vez, entrou no palco desse programa e ela tinha que fazer alguma coisa que ela não lembrava o que era. A Desi improvisava, ela fazia o que vinha à cabeça. Mas ela tinha se programado para fazer algo ali e, na hora, deu um branco nela. Aí ela entrou e olhou para a orquestra e falou assim: ô maestro, toca aí um ritmo de macumba, que lá vem a perereca. E aí ele tocou alguma coisa e ela, no ritmo da música, improvisou os versos. A perereca da vizinha está presa na gaiola, show perereca. Enfim, improvisou isso. E aí o grande Otelo, que acompanhava aquele momento, deu uma cutucada assim no Sérgio Porto e disse assim: isso aí vai pegar mais do que sarampo no carnaval, porque era próximo ao carnaval. E ele tinha razão. De fato, depois, nos bailes municipais, a perereca tocou direto. Eu até conto um episódio do baile municipal do Recife, em que a senhora Miguel Arraes, cujo nome me escapa agora, pediu para que o maestro tocasse a perereca. Enfim, a perereca virou um sucesso. E aí, quando perguntavam para a Desi, qual é a origem dessa perereca? Cada hora ela contava uma história diferente. Dizia: uma vez eu fui na casa da vizinha, roubei a perereca da vizinha, coloquei numa gaiola. E outra dizia: eu estava com uma linguiça que eu tinha roubado de algum lugar e caí no riacho. E a linguiça escapou. Quando eu fui pegar a linguiça, eu peguei foi uma perereca e coloquei a perereca na gaiola. Ela inventava cada coisa. E aí o Sérgio Porto contaria que as pessoas começaram a procurá-la para perguntar para ele, que era o roteirista do programa, qual era a origem da perereca, que queriam saber, é verdade que a perereca tem raízes folclóricas? E aí ele disse assim: olha, já que estão entrando no perigoso terreno da galhofa, vão entrar também. E aí ele começava a inventar que era um terreiro da Bahia, tinha uma perereca sagrada, enfim. Mas a Desi, ela fazia esse tipo de troça o tempo inteiro, inventava muitas histórias sobre si, o que é muito divertido, mas para um biógrafo é um inferno, um pesadelo, porque para você checar algumas informações é uma complicação. Mas isso faz parte do jogo, isso também é interessante, porque eu acho que revelar essas contradições revela muito sobre o próprio espírito deciniano. Mas eu imagino que você tenha se deparado o tempo inteiro com essa vivacidade indisfarçável da Dercy. E eu acho que isso está muito bem refletido no sumário do seu livro, que, para mim, é um dos melhores sumários das últimas décadas. A Adriana coletou frases que a Dercy disse, então tem coisas como vá pra puta que pariu, nunca pensei que aquela merda crescesse tanto. Cada um pênis, isso, tá? Cada um manda na sua xereca. Tomei no rabo a vida inteira. E pérolas como essa. Nunca fui da sacanagem. E moralistas de merda vão tomar no cu. Então, são 19 pérolas coletadas. E a perereca da vizinha, na Baixada Fluminense do Rio, a gente aprende como cantiga de roda. Então, a minha avó me ensinou a perereca da vizinha como quem ensina atirei o pau no gato, sei lá, coisas do tipo. A história do Sargentelli é invenção ou ele foi uma criança apaixonada pela Dercy, que depois teve o reencontro? Isso foi o próprio Sargentelli que contou, que quando ele era menino ainda, ele era vizinho da Desi, a Desi era amiga da mãe dele, a Desi tinha 17 anos a mais do que o Sargentelli, ela já tinha a filha, Decimar, e ali na vizinhança ela tinha muita dificuldade em trabalhar com uma filha pequena, que era fruto de um relacionamento com um homem casado, que não dava nenhuma assistência para, ou dava pouca assistência para a Desi. Ela ali no início da carreira, ela contava com a ajuda dos colegas, dos vizinhos, para cuidar da Decimar. E o Sargentelli contaria, muitos anos depois, que ele era filho dessa amiga da Desi e que ajudava ali nos tratos com a Decimar, mas se apaixonou pela Desi ao vê-la e ficou encantado por aquela figura. E que aí, em nome desse amor, se sujeitava, inclusive, a suportar que a Decimar fizesse xixi nele. Enfim, ele era... porque ela ali, fralda de pano, ele cuidando da neném e tal. E ele diria, muitos anos depois, quando os dois estavam num programa da Hebe Camargo, que ele tinha tido essa paixão pela Desi, que não foi correspondida por um acaso, porque a Desi... Também porque o Sargentelli era uma criança ainda, porque a Desi tinha muito apreço por homens mais jovens. Era o target dela, era um homem geralmente ali com 20 anos a menos do que ela. O que era muito comum em relação aos homens se relacionarem com mulheres mais novas, naquela época e hoje continua igual,
E os homens não sofriam nenhum tipo de constrangimento por isso. Mas a Desi, na imprensa, Bruna, era todo o tempo atacada por ser uma mulher que se relacionava com homens mais jovens. Então, se insinuava que ela era uma velha que estava sendo explorada comercialmente pelos namorados, ou que ela era sem vergonha, ou que ela não tinha noção da idade dela. Ela aguentava todo tipo de impropério, que se dizia isso de maneira, não era de maneira delicada ou mandando indireta, as pessoas diziam isso abertamente para Desi, em relação aos relacionamentos que ela teve com esses homens. E você até mencionou, Bruna, logo no começo, que a Desi sempre foi considerada uma mulher feia. Eu não acho a Desi feia, não sei se é porque eu me apaixonei por ela, não sei o que, é que vocês podem dizer sobre isso, mas eu nunca achei que a Desi fosse uma pessoa que se caracterizasse pela feiura, de maneira alguma. Mas ela foi, desde o começo da carreira, taxada de feia pela imprensa. Então, no teatro de revista, em que as vedetes, aquelas mulheres com aqueles corpos esculturais, com aquele padrão de beleza muito definido, eram a todo momento exaltadas pela beleza e pela juventude, a Desi, a todo instante, era lembrada de que ela era uma mulher que não correspondia àquele padrão. Então, se dizia, Desi é uma atriz cômica excepcional, né, que não tem atrativos físicos. Os atrativos físicos dos espetáculos ficam a cargo da Mara Rúbia, e sempre se citava as grandes vedetes da época. E, além de ser considerada feia, era considerada velha desde que tinha 30 anos. Então, mesmo ali no teatro de revista, se comentava, os comentários eram mais ou menos dessa ordem. Espetáculo tal é muito bom, a despeito de algumas vedetes já parecerem fazer parte do mobiliário do teatro. Isso com vedetes que tinham 20 e poucos anos. Então, era esse tipo de comentário que a Desi passou a vida inteira ouvindo a seu respeito, e por mais que fosse uma mulher que aparentemente lidasse bem com esse tipo de cobrança, claro que isso a afetava. Tanto que a Desi fez tantas cirurgias plásticas ao longo da vida que eu não saberia dizer quantas foram. Nem ela própria lembrava mais quantas eram. Inclusive, isso rendeu um título de um capítulo, que eu imagino que é o que a Bruna vai agora mencionar. Só paro quando a buceta se juntar com o queixo. Ela era uma entusiasta das cirurgias plásticas, e ela diria que a primeira vez em que quando ela resolveu fazer a primeira cirurgia plástica, foi por ocasião de uma ofensa que ela ouviu do marido, Danilo Bastos, que era um jornalista muito metido a besta, assim, que se achava um grande intelectual, porque escrevia numa revista literária chamada Dom Casmurro. Ele tinha ali companheiros de grande quilate, assim, de alto quilate, como Jorge Amado, Brício de Abreu, Joel Silveira. Ele era o menos talentoso dessa turma, mas se achava o tal sujeito horroroso, que se achava lindão, e que ficava o tempo inteiro dizendo para Desi que ela era velha. E a primeira vez em que ele a chamou de velha, ela fez uma cirurgia plástica. Foi a primeira cirurgia plástica que ela fez na vida, de uma série de muitas outras que ela faria. Adriana, tem algumas passagens do livro que você ressalta, e isso por meio de depoimentos de pessoas que trabalharam em cena com a Desi, que era o improviso absoluto. Ela recebia um texto de uma peça e ignorava quase que por completo esse texto. E as pessoas que estavam dividindo a cena com ela tinham que agir normalmente. E aí eu queria que você contasse alguma dessas histórias, mas você comenta que a Desi tinha dificuldades de leitura. Ela... em termos de alfabetização mesmo. Então, ela não conseguia ler, e era por isso também? Era também por isso, Bruna. A Desi estudou até o 3º ano primário. E ela não era exatamente uma boa aluna. Então, ela não aprendeu a ler da maneira mais eficiente, nem a escrever. Era uma semi-analfabeta mesmo. Essa é uma das razões pelas quais ela não decorava os textos, porque ela não conseguia lê-los. Então, o que acontecia usualmente era que alguém lesse o texto para Desi, ela captava o sentido geral daquele texto, e no palco era com ela. Ela entendia do que se tratava a peça, e ali ela interpretava a seu modo. Além disso, a Desi vem de uma linhagem de interpretação com origens circenses. Começou a trabalhar no circo Mambembe. É aquela figura que lembra muito mesmo a figura do palhaço.
né, que tem no improviso a sua maneira de atuar. Então, juntando essas duas questões, a Desi era essa personagem que, no começo da carreira, isso era um modus operandi, mas depois, à medida que o teatro foi se profissionalizando, em que os dramaturgos começaram a apresentar seus textos, isso virou um problema para a Desi. Ela, muitas vezes, comprava textos dos dramaturgos, a quem ela classificava, não vou saber exatamente como é que é a frase, mas ela dizia assim: dramaturgo é um sujeito que recebe direitos autorais por algo que ele julga ter escrito, porque, no caso dela, ela pegava o texto e mudava radicalmente, fazia o que estava na cabeça dela. E ela também tinha uma questão que era muito curiosa. A Desi tinha uma ojeriza ao beletrismo, ou a quem tinha orgulho da própria erudição. Era quase um certo anti-intelectualismo da Desi, mas ela tinha muita birra de autores de peças que usavam palavras difíceis ali, e ela dizia: vocês ficam colocando esse monte de palavras difíceis que ninguém entende, eu vou lá e troco tudo. Ela dava até alguns exemplos, assim, o cara escreve lá proctologista, eu troco por especialista em cu. Ninguém sabe o que é proctologista. Escreve felação, eu troco por chupar-pau. Era isso, a Desi fazia isso. E imaginem vocês como é que não se sentiam os autores dos espetáculos, eles ficavam indignados. Mas, ao mesmo tempo que ficavam indignados, ficavam muito satisfeitos, porque os espetáculos eram sempre um sucesso de bilheteria. Então, eles ganhavam muito dinheiro às custas dessas maluquices da Desi. E, para as pessoas com quem ela atuava, imaginem vocês a loucura que era, porque, numa peça convencional, o que acontece? Você tem uma deixa, um ator diz uma frase, e aquela frase ali é a deixa para que um outro ator entre em cena. Só que, como a Desi dizia o que vinha à cabeça, os colegas com quem ela contracenava nunca sabiam a hora de entrar. Então, aquilo era uma loucura. E eles tinham que improvisar tanto quanto ela, e nem todos conseguiam. Muitos ficavam indignados. Não era raro que alguém pedisse demissão no meio do espetáculo, porque não conseguia trabalhar com aquela louca, que eram coisas que se diziam sobre a Desi. Exceto alguns que entenderam que aquilo era uma grande escola de atuação. Porque a Desi tinha algo que era muito interessante, que o Décio de Almeida Prado, que é um crítico de teatro muito importante, dizia que a Desi, um espetáculo da Desi, era sempre uma briga entre a intérprete e o texto, em que o texto faz triste figura. Ela sempre ganhava. E aí ele falava: de nada adiantam os esforços desses cavalheiros, que muitas vezes era um texto estrangeiro, que era traduzido por uma pessoa, adaptado por outra. Então, juntava ali 4 ou 5 homens trabalhando no texto, e o Décio falava: de nada adianta os esforços desses nobres cavalheiros, porque quando chega no palco, a Desi ignora solenemente esse texto, para a sorte, inclusive, do público, porque ela tinha uma capacidade de leitura do público que era muito rara e muito genial. A Desi conseguia perceber, pelas reações do público, se aquilo que ela estava fazendo funcionava ou não. E o espetáculo era conduzido muito a partir dessa interação com o público. Era quase como se fosse uma dança, em que o público também fazia parte do espetáculo. Por isso que todo mundo ficava tão fascinado. E ela não fazia nenhum espetáculo igual ao outro, exatamente porque ela improvisava muito, mas porque ela dizia: não tem como você fazer, a plateia é diferente, as reações são diferentes, e eu não sou uma copiadora, caralho, eu sou uma criadora. Ela dizia isso. O caralho é da Desi, não é meu. Então, ela era essa pessoa que fazia de cada espetáculo algo diferente. E o Marco Nanini, que foi um ator que começou com a Desi, ele diria por toda a vida que aprendeu com ela o tempo certo da comédia, que é algo que não tem uma receita para isso, não tem como ensinar. O tempo certo são 5 segundos após uma piada. Não existe. É preciso ter uma sensibilidade para perceber o momento em que o público reage e a maneira como ele reage, e saber qual o momento certo para dizer na sequência alguma outra coisa. Então, que é uma coisa muito até difícil de explicar. Vamos supor que eu dissesse alguma coisa aqui muito engraçada e vocês rissem. Se eu dissesse uma outra coisa muito engraçada na sequência, enquanto vocês ainda estivessem rindo, vocês não iam pegar a piada seguinte. Mas se eu demorasse muito a prosseguir com a segunda piada, talvez vocês perdessem um link com a piada anterior. Então, é preciso saber o tempo certo da comédia. E isso a Desi sabia como ninguém. E o Marco Nanini, que começou a trabalhar com a Desi, ele conta algo muito interessante, que ele foi fazer um teste, né? Havia uma peça em cartaz aqui em São Paulo,
e ele foi lá fazer um teste para atuar nessa peça, e quando chegou lá, foi aprovado pela Desi, e disseram assim, ô Marco, ô Nanini, você vem dia tal, com texto, vem aqui. Aí ele foi crente que era para ensaiar para a peça, que seria, que seria levada em cartaz logo depois. Mas quando chegou, ele soube que já era o dia de atuar, de fato, sem nenhum ensaio. Aí a reação dele foi assim, meu Deus, não tem o que fazer. E aí entrou no palco com a Desi, sem nem falar com ela, porque ela chegava no teatro, se trancava no camarim com os peruqueiros, os maquiadores, e não trocava nenhuma palavra com as pessoas com quem ela iria atuar. E o Marco Nanini entrou ali no espetáculo junto com ela, e aí foi aquela loucura, que ela decidisse tudo diferente do que estava no texto. O Marco Nanini ficou completamente nervoso, e ela, vendo que ele estava nervoso, começou a zombar dele com a ajuda do público. Então, ele foi humilhado ali, e as pessoas acharam aquilo engraçadíssimo, mas ele disse que aprendeu com ela. Né? E quando, às vezes, ela falava uma coisa engraçada, ele falava na sequência, ela dava um grito, para, não é agora, espera o público se recuperar. Então, era uma aula em tempo real para ele, e as pessoas adoravam isso. E ele foi um dos que não se ofendeu com esse modo de atuar da Desi, mas era muito raro. A maioria dos atores ficava ofendidíssimo, essa doida, não tem condições, e abandonava. Mas é isso, esse era o grande barato da Desi. Ela tinha um código próprio, né? De respeito ao teatro, à cena, às outras pessoas, né? Porque ela falava que o compromisso dela era com o público. Esse era o grande compromisso dela. A relação que se estabelecia era entre ela e a plateia, não era entre ela e os colegas de atuação. Ela tinha muito mais respeito pelo público. Então, ela tinha uma adoração e uma reverência pelo público que fazia, inclusive, com que ela cometesse essas deselegâncias com os colegas de cena. E ela diria por toda a vida, a Desi foi uma mulher que sofreu muito em relação ao amor. Nunca foi uma mulher que se sentisse amada o bastante. E ela dizia, só quem me amou incondicionalmente foi o público. Ela realmente tinha uma relação muito visceral com as plateias. Eu fiquei o tempo inteiro, enquanto eu lia o seu livro, tentando fazer comparações da Dercy com uma outra figura que se aproximasse dela, alguma outra artista, criadora brasileira que tenha tido fama, público, ganhou muita grana, reconhecimento, e não. Aí pensei em algumas mulheres, algumas atrizes. Você cita muito a Alda Garrido, né? E eu me lembrei da Zezé Macedo, que Só Pensa Naquilo, né? Da escolinha do professor Raimundo. Mas eu consegui chegar, por exemplo, no Mazzaropi, no Oscarito, no Grande Otelo, que são contemporâneos da Dercy, e a recepção da obra e do trabalho deles foi bem mais benevolente, bem mais amena. E eu sempre penso sobre isso, Adriana. Eu queria saber o que você acha. Sempre foi e ainda é para a mulher dizer o que ela pensa, o que ela quer e agir do jeito que ela decide. Se a gente entra na arte, o humor muitas vezes é um pecado. Então, a Dercy não pediu permissão, não pediu licença, mas ainda assim sofreu todo tipo de achincalhe. Então, que incômodo é esse, que pudor é esse do nosso país de, por exemplo, não abraçar e idolatrar uma artista como a Dercy? Pois é, Bruna, a Dercy realmente era uma artista que tinha tudo para dar errado, porque era uma mulher tida como feia, muito rapidamente tida como velha, com habilidades muito reduzidas de leitura, uma mulher muito insubordinada, não diria indisciplinada, mas era uma mulher insubordinada que se recusava a cumprir ordens. E não tinha a seu favor nada, não tinha costas largas que a permitissem atuar assim. Para começar, quando a Dercy conseguiu um trabalho na Casa de Caboclo, no Rio de Janeiro, ela era uma cantora ainda iniciante, e que era muito engraçada, e que conseguiu ali um bico para um espetáculo em que ela tinha que atender um telefone. Era bem no começo do serviço de telefonia no Rio de Janeiro.
Então, era ali no Teatro de Revista, ela atendia uma ligação, tocava o telefone no palco, e ela tinha que falar, alô, sim, Jararaca e Ratinho, que era uma dupla de cômicos muito conhecida no Rio. Sim, Jararaca e Ratinho, e desligava, e aí Jararaca e Ratinho entrava em cena. Ela pensou, o quê? Vão atender esse telefonema para ficar fazendo aqui escada para Jararaca e Ratinho? Não. Aí atender, eu falava, alô? Não era alô que você falava, era aqui está, uma coisa assim. E aí começou a fingir que não estava ouvindo e que tinha um barulho, uma interferência, que era como acontecia no serviço de telefonia muito incipiente no Rio de Janeiro. Era muito precário, então as pessoas atendiam o telefonema em casa e não conseguiam ouvir quem estava do outro lado da linha. E as pessoas se identificaram muito com aquilo, e aquilo começaram a achar aquilo engraçadíssimo. E ela percebendo, não ouvia, e resolveu cuspir no bocal, fingindo que era uma tentativa de fazer o telefone funcionar. E as pessoas acharam aquilo engraçadíssimo e começaram a gargalhar. E quando Jararaca e Ratinho entraram em cena, ela já tinha tomado de conta do palco. Era uma mulher muito subordinada nesse sentido. Não se rendia às ordens. Então, ela tinha realmente tudo para dar errado. Depois, começou a falar palavrões. Quando os jornais diziam que ela era uma mulher pornográfica e que aquilo atentava contra a moral e os bons costumes, agia atentando contra a moral e os bons costumes, mesmo tendo enfrentado 2 ditaduras. Foi uma mulher que nunca obedeceu às ordens quando trabalhou em televisão. Na televisão fazia o que estava na cabeça dela. Vocês devem lembrar que a DC, mesmo tendo contrato com a Globo, já velha, sempre que dava uma entrevista, esculhambava a Globo. Não estava nem aí, mesmo tendo contrato com a emissora. Foi uma mulher que tinha realmente tudo para dar errado, que contrariou todas as expectativas de gênero que foram depositadas sobre ela, mas ainda assim, ainda de uma maneira muito turbulenta, conseguiu ser bem-sucedida. Mas teve que enfrentar uma série de percalços ao longo da vida que certamente os colegas dela, como o Grande Otelo e Oscarito, não enfrentaram. A Dessi e o Oscarito tinham praticamente a mesma idade. O Oscarito era um ano mais velho. E ela adorava o Oscarito, que, como ela, também era muito forjado nessa arte do improviso. O Oscarito e a Dessi tiveram filhos na mesma época também. Isso não afetou em nada a carreira do Oscarito, como vocês podem imaginar. Quando a Dessi teve a Decimar, em 1934, ela já tinha começado a trabalhar nos teatros, já tinha uma certa imagem pública consolidada, mas o nascimento da filha fez com que ela tivesse uma série de problemas para se manter no teatro, porque ela não tinha com quem deixar a filha. Enfim, teve que fazer ali, enquanto o Oscarito estava trilhando ali a carreira do sucesso, a Dessi teve que interromper durante muito tempo o trabalho e se dedicar a trabalhos muito menos nobres, né, eu diria, do que aquele para o qual ela estava habilitada. Então, houve uma época em que a Dessi, sem conseguir emprego no teatro, exatamente por essa questão da maternidade, resolveu começar a fabricar perfumes. Então, ela ia no centro do Rio de Janeiro, comprava essências, comprava uns vidrinhos ali mais bonitinhos para disfarçar, porque os perfumes realmente eram muito ruins, e começou a vender esses perfumes no teatro, que era um ambiente que ela conhecia as pessoas. E uma certa vez, a Dessi foi vender os perfumes no teatro em que o Jardel Filho tinha um espetáculo em cartaz muito bem sucedido, aliás, e era uma ocasião de um ensaio, e as pessoas interromperam o ensaio para receber a Dessi e comprar os perfumes dela. E o Jardel Filho, vendo aquilo, vendo a Dessi, inclusive com a Decimar no colo, com cerca de 2 anos, vendo aquilo, expulsou a Dessi do teatro. Ela foi, nas palavras dela, escorraçada do teatro. Ele começou a gritar na frente da Decimar, e a Dessi saiu chorando do teatro. Quando chegou na calçada, começou a bater a cabeça na calçada para se penitenciar por aquilo, e ela diria depois que o que mais a magoou nem foi o fato de ter sido expulsa daquela maneira, mas de ter sido humilhada na frente da filha, ainda que a filha só tivesse 2 anos. Então, ela teve que enfrentar todas as dificuldades, que certamente eram dificuldades próprias de uma mulher com um filho pequeno, e depois dificuldades por ser considerada feia, porque se achava também que a mulher não tinha vocação para humor, porque se achava que somente homens poderiam ser engraçados, que mulheres não tinham esse talento cômico. Se referiam a Dessi como Oscarito de saias. Ninguém chamava Oscarito de Dessi de calças.
Ela quem tinha essa pecha. Se dizia que ela imitava o Oscarito, embora ela já tivesse uma trajetória até prévia dele. Mas, a despeito de tudo isso, a Dessi não era uma mulher rancorosa. Ela tinha uma grande afeição pelo Oscarito. Ela via nele algo muito parecido com ela, que era essa capacidade do improviso, mas o Oscarito, ao contrário da Dessi, não era dado à esculhambação, à pornografia, a falar palavrões. Ele era mais tímido, mais encabulado. Mas ela odiava o Grande Otelo. E ela dizia que o Grande Otelo tentava, no palco, ficava improvisando, introduzindo cacos nos espetáculos, só para ofuscar o trabalho dela, que era exatamente o que ela fazia com todos os colegas com quem ela atuava. O que ela não gostava no Grande Otelo eram as características dele que eram semelhantes às dela. E com o Oscarito eles namoraram, ou aquela foto do Arraiá brincadeira daquele casamento? Eles fizeram um casamento de mentirinha de São João, mas não chegaram a namorar, não. Eu fiquei em dúvida, eu pensei, gente, imagina a Dercy e o Oscarito namorando. O Oscarito era muito velho para Dercy, ela gostava só de homens bem mais jovens do que ele. Adriana, e tem o outro lado agora, apesar de ter rompido tantas coisas, né, a Dercy também foi uma mulher preconceituosa, racista, homofóbica. Hoje em dia a gente pensa muito no cancelamento, né? Você tem pensado sobre isso? Você fez perguntas para a Dercy enquanto você escrevia, né? Porque esse outro lado dela é complicado, né? É bem complicado. A Dercy era uma mulher de seu tempo também, é sempre bom lembrar. Mas foi uma mulher, por exemplo, essa questão dela com o Grande Otelo tinha um componente racista muito forte. Ela fazia comentários sobre o Grande Otelo absolutamente racistas e não escondia isso de ninguém. A Dercy também era uma mulher de um comportamento muito conservador. Ela era tida como essa mulher depravada, porque dizia palavrões, taxada de pornográfica, mas, na intimidade, ela era uma mulher muito retrógrada. Ela defendia que as mulheres casassem virgens. Dizia que sexo era... Ela não gostava de sexo, achava que era uma atividade superestimada, mas recomendava que as mulheres na cama jamais tomassem a iniciativa. Achava que essa era uma atribuição dos homens. Dizia que as mulheres não poderiam falar palavrões na intimidade também. Mesmo em casa, a Dercy não gostava que se falasse palavrões. Reclamava da filha Decimar, dos netos, quando eles cometiam ali alguma ousadia nesse sentido. A Dercy também era extremamente homofóbica. Houve ocasiões em que ela humilhou publicamente atores com quem trabalhava, dizendo coisas como sai daqui, sua boneca, te manda seu viado. Era realmente uma mulher de um comportamento e de um discurso muito preconceituoso em relação a isso. A primeira vez em que Dercy mostrou os seios em público, a gente tem lembrança dela fazendo isso várias vezes já na velhice, foi por ocasião de uma entrevista que ela deu para a Hebe Camargo, em que ela estava muito chateada com o fato de a Roberta Close, que é uma mulher trans, ser tida, à época, em 1984, um símbolo sexual do Brasil. Então, ela dizia isso nas palavras da Dercy. Que país é esse em que a mulher mais bonita do Brasil é um homem? Essas eram as palavras da Dercy em relação a Roberta Close. E ela ficava muito indignada e reclamava, sempre dava entrevistas a esse respeito. E quando foi ao programa da Hebe, mostrou os seios para dizer o seguinte, que mesmo na idade em que ela estava, na ocasião já com 80 anos, perto de 80, os seios dela seriam mais bonitos do que os da Roberta Close, porque a Roberta Close, nas palavras da Dercy, era um homem. Então, aquilo que poderia parecer, à primeira vista, um ato de ousadia, de insubordinação, era uma reação muito preconceituosa contra uma mulher trans. Então, a Dercy foi essa mulher muito contraditória. Ela odiava as feministas. Ela dizia, feministas são umas babacas que não têm o que fazer. Feminismo é perda de tempo. Era por aí o discurso que a Dercy fazia. Mas a gente tem que considerar, primeiro, isso não é passar no pano para a Dercy, mas a gente tem que considerar o tempo em que a Dercy vivia,
quando ela dizia essas barbaridades em relação a Roberta Close, por exemplo, era o discurso corrente. Não havia ninguém que dissesse, não desse... Não, as pessoas diziam isso. Era o discurso socialmente aceito esse. Os jornais também se referiam a Roberta Close dessa forma. As revistas de fofoca se referiam a Roberta Close dessa maneira. Então, era uma mulher muito preconceituosa. Inclusive, teve um Roda Viva, em que ela participou em 87, em que havia o Leão Lobo como um dos entrevistadores, e que ela dizia coisas absurdas em relação a homossexuais. Mas eu acho que tem uma diferença fundamental entre esse discurso absolutamente questionável da Desi, condenável, né, melhor dizendo, e um discurso retrógrado dos tempos atuais, que é o seguinte: eu não identifico nesse discurso da Desi o ódio que a gente identifica hoje no discurso em relação a pessoas trans, em relação a mulheres. Em relação a ela, eu acho que se dava muito mais numa chave de uma ignorância, talvez dizendo, do que do ódio. Não vejo a Desi como uma figura que odiasse a Roberta Close. Talvez ela não compreendesse aquilo, para ela fosse algo tão novo que ela tinha uma dificuldade de compreensão, e a reação era essa terrível reação que ela tinha, mas não a vejo como alguém que pregasse ódio contra a Roberta Close, ou mesmo contra o Grande Otelo, ou quando ela falava das feministas, não era exatamente algo no sentido do ódio, que eu acho que é uma diferença fundamental. Mas, claro, que nos tempos de hoje, a Desi, com todas essas frases, seria cancelada, como todos nós que vivemos nos anos 80, seríamos cancelados pelo que dizíamos na época, se a gente traduzisse isso para os tempos atuais, né, sem contextualização. Mas é claro, né, é tudo questionável, mas é preciso sempre não correr o risco de sermos anacrônicos nesse tipo de julgamento, compreender que os tempos eram outros também. E, a esse propósito, a Desi foi uma mulher que enfrentou uma série de violências ao longo da vida. Violências, todo o cardápio de violência de gênero, a Desi experimentou. Violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual. E há uma delas em especial que ocorreu quando a Desi tinha mais de 70 anos. A Desi foi apresentar um espetáculo em Londrina, no interior do Paraná. Tinha por volta de 73 anos e foi ao jornal da cidade, a Folha de Londrina, pedir a divulgação da peça, que é uma coisa comum. Os artistas vão para as cidades e visitam, era no passado, né? Visitavam as redações para pedir a divulgação do seu espetáculo. Quando chegou à redação, ela conheceu o dono do jornal, um sujeito chamado João Milanês, que foi ao espetáculo dela à noite, depois a convidou para jantar, ela aceitou, disse que por educação, porque estava muito cansada, mas após o jantar, o João Milanês, ao invés de levá-la para o hotel, conforme era o combinado, a levou para um motel e a estuprou no motel. Ela já tinha mais de 70 anos, já fazia muitos anos que não tinha relação sexual, e ela contaria depois que terminou essa relação em petição de miséria, completamente ensanguentada. Foi um episódio de muita brutalidade. Passou, ficou por isso mesmo, mas tempos depois ela foi ao Roda Viva, entrevistada por uma bancada ali de jornalistas, e contou esse episódio. Isso viralizou nas redes sociais, alguns de vocês talvez tenham visto. E enquanto ela contava em termos muito parecidos aos que eu contei aqui, as pessoas gargalhavam, morriam de rir. Então, assim, a Desi era essa mulher que falava essas barbaridades, mas tinha no ambiente gente que cometia barbaridades iguais. As pessoas falavam, Desi, mas esse garanhão, esse amante... Até que alguém, nesse Roda Viva, teve o bom senso de falar, gente, não era um amante, foi um estupro, não foi uma noite de amor. Mas o comum, o espírito do tempo daquela época era esse. Era que se considerasse que um estupro era uma noite mal sucedida, talvez. E tanto é que esse sujeito, João Milanês, gravou um vídeo, que também está disponível no YouTube, o vídeo se chama Eu Comi a Desi Gonçalves, contando isso, contando que ele estuprou uma mulher com o maior orgulho do mundo. Porque eu levei para o motel, ela disse que não queria, mas ela fez tudo direitinho, porque ela ficou paralisada. Depois ela tomou banho, óbvio que ela tomou banho, ficou toda ensanguentada. Então, assim, esse era nesse momento, nesse Brasil,
que a Dercy dizia que os peitos dela eram mais bonitos do que os da Roberta Close, porque, no fundo, a Roberta Close era um homem. Então, eu acho que é sempre importante a gente compreender esses contextos antes de cancelar as pessoas a posteriori. Não à toa e muito acertadamente a Dercy dizia: eu sou o Brasil, porque eu acho que nenhuma outra artista absorveu e expôs tantas chagas, preconceitos, talentos, mediocridades e de um povo, né, da complexidade do povo brasileiro, né? E eu acho que a Dercy ela conseguiu condensar isso e à custa de muito, né? Sabe-se lá do quanto intimamente, mas eu fico muito impressionada com essa síntese que ela é do Brasil. E se a gente pensar do auge da popularidade dela nos anos 80, num período pré-democrático, depois uma democracia recente, a Dercy atuando no teatro, nas ditaduras, né? Então, eu fico bem... E a Dercy, mesmo tendo enfrentado 2 ditaduras, era uma mulher que não se ligava muito em política. Ela dizia isso, que não tinha interesse em política, então, mas dizia que não tinha interesse em política, embora muitas vezes atuasse politicamente. Na época do regime militar, o Mário Lago, o ator Mário Lago, foi preso, e quando saiu da prisão, ele teve muita dificuldade para conseguir se recolocar no mercado. E as pessoas tinham muito medo de oferecer trabalho ao Mário Lago, porque ele era tido e havido como um ator subversivo. E a Dercy, embora fosse uma pessoa até simpática aos militares, ela até achava Costa Silva simpático, inclusive, certa vez o recebeu no Retiro dos Artistas para um passeio, tomou um café com ele. O Humberto Castelo Branco também tinha uma simpatia pela Dercy, era um apreciador do estilo dela, e ela também fez campanha certa vez para um candidato ligado aos militares. Era uma mulher que não tinha ali muitas reservas ao governo na época do regime. Mas, a despeito disso, quando o Mário Lago saiu da prisão e não conseguia emprego em lugar nenhum, e estava com dificuldades, inclusive para comprar comida para os filhos, foi a Dercy quem ofereceu um trabalho para ele. E o Mário Lago, que era um ator, né, um ator mais tradicional do que a Dercy, vamos dizer assim, disse: Dercy, eu não sou muito dessas coisas que você faz, não sei se eu vou ficar muito à vontade. Aí ela falou para ele: Mário, pensa no leite das crianças. E aí ele fez as coisas que tinha que fazer com a Dercy na televisão, que não eram exatamente muito edificantes para um ator como ele, mas aí ele sempre pensava no leite das crianças e garantiu, saiu daquela situação de dificuldade financeira graças a Dercy. Mas ela era essa mulher que depois virou uma grande entusiasta do Paulo Maluf, por exemplo. Era malufista. Ela e a Hebe, juntas, eram grandes admiradoras do Paulo Maluf. Recorreu ao Adhemar de Barros, na época em que ela estava na Venezuela e precisou voltar para o Brasil, não tinha dinheiro. Então, ela tinha uma relação com essas figuras, mas depois, mais para frente, virou uma grande entusiasta do Fernando Henrique Cardoso. Chegou, inclusive, aí a posse dele. Mas é isso, era uma figura muito contraditória. Adriana, o que ela falou para dona Ruth Cardoso? A Dercy foi para a posse do Fernando Henrique Cardoso com a Ruth Escobar, de quem era muito amiga. E a Dercy era muito desligada de política. Era desligada assim, não lia jornais, por motivos óbvios, não tinha condições de fazer isso, não acompanhava o noticiário, não se ligava muito no noticiário. Mas foi convidada para a posse do Fernando Henrique e foi junto com a Ruth Escobar. E aí, em determinado momento, ali em Brasília, no salão, acho que era no Itamaraty, talvez que se desse a recepção aos convidados, ela se perdeu da Ruth Escobar. Aí ficou procurando, aí ficou: cadê a Ruth, cadê a Ruth? Aí chegou para um vigilante, perguntou: o cara, você viu a Ruth? Aí ele falou assim: a Ruth está ali naquela rodinha. Aí ela foi até a rodinha, viu assim um pessoal, e falou: essa hora que a Ruth estava aqui, cadê a Ruth? Aí a Ruth Cardoso falou: estou aqui. Aí ele disse: não é tu não, nega. E não sabia que a Ruth Cardoso era a Ruth Cardoso. E aí saiu procurando a Ruth Escobar, e alguém falou para ela: Dercy, aquela é a mulher do Fernando Henrique, a primeira-dama. Aí ela foi lá, aí foi pediu desculpas, e disse: eu não te conhecia. Aí foi dar uns conselhos para
para Ruth Cardoso, recomendou ela que, quando quisesse pedir alguma coisa para o Fernando Henrique, pedisse na cama, porque era o momento em que ele estava mais vulnerável. Alguém tem pergunta? A Dercy foi uma mulher muito infeliz no amor, mas que teve uma força grande dessas amizades que ela desenvolveu ao longo da vida. E já no final da vida, ela tinha uma relação com as amigas de ir para o cassino. Então, aquele era um momento em que ela ia jogar e era um momento em que ela se distraía completamente do mundo e estabeleceu uma relação ali, que a gente poderia até dizer, usando uma palavra que não havia na época, de uma certa sororidade. Eram mulheres ali que se apoiavam, na medida do possível também. Muito embora, em muitas situações, eu tenha até pensado que tenha faltado, especialmente, mas aí também eu estou olhando com os olhos de hoje, mas às vezes eu sentia que faltava uma certa sensibilidade das amigas em relação a algumas situações que expunham a Dercy a muito sofrimento. Então, houve uma ocasião, por exemplo, no programa da Hebe, em que a Dercy relatou também uma violência que ela havia sofrido, que foi a primeira ocasião em que a Dercy foi para a cama com o Eugênio Pascoal, que foi o primeiro homem com que ela se relacionou, e que também acabou por ser uma relação muito violenta. E, inclusive, a frase do capítulo, nunca pensei que aquela merda crescesse tanto, que é muito engraçada, mas se refere à primeira vez em que ela foi fazer sexo, e ela não sabia como é que as coisas funcionavam, viu o Eugênio Pascoal nu, e de repente viu o Eugênio Pascoal nu, e já tinha aquela merda crescido tanto, ela se assustou com aquilo, e ela disse que foi uma relação muito violenta, porque ela não tinha nenhuma experiência, enfim. Mas ela contou isso uma vez no programa da Hebe, de maneira muito dolorida, e eu achei que faltou uma certa sensibilidade, inclusive da Hebe, de impedir que aquilo virasse um grande escracho. Mas, apesar dessa crítica, que é uma crítica também com os olhos de hoje, aí eu faço uma reserva, inclusive a maneira como eu vejo isso, elas tinham ali uma relação de apoio, que se dava muito mais numa relação de uma amizade, elas se divertiam juntas. Acima de tudo, elas se encontravam para jantar, para ir ao teatro, para ir para o cassino, para celebrar a vida. A Dercy nunca foi uma mulher que resolvesse ter um certo gozo do sofrimento. Isso é algo que me chamou muito a atenção, porque ela teve uma vida desgraçada em muitos momentos. Mas ela foi sempre uma mulher muito da rua. Então, ela dizia, já bem idosa, eu não posso ficar em casa trancada, porque se eu fizer isso, eu estou aceitando a morte. Então, ela ia para o cassino, ia para os espetáculos, ia para o carnaval, até o final da vida, até a véspera de morrer, a Dercy estava na rua, e sempre muito cercada por esses amigos que ela fez ao longo da vida, já que ela não teve um grande amor. Ela não teve uma pessoa que a acompanhasse, exceto Danilo Bastos, em certo momento da vida, mas ela se ressentia muito disso, e as amizades eram uma espécie de um amparo para Dercy, para espantar a solidão. Imagina o encontro de jogatina dessa gangue, né? Eu sempre penso, eu sempre fico vendo vídeos no YouTube, entrevistas desse trio aí, Naí, Hebe, Lolita, Dercy. Sempre passo meu tempo me imaginando, conversando com elas. Para fechar, Adriana, queria fazer uma pergunta em parte mediúnica e em parte de caderno de perguntas da década de 90. O que você perguntaria para Dercy em 2026? Nossa. Hoje eu perguntaria o que ela achou da biografia, se ela ia me mandar tomar no cu depois de ter escrito isso ou não. Alguém teria que ler para ela e ela poderia me dizer o que pensou a respeito. Mas eu acho que eu perguntaria para a Dercy se ela acha que os tempos em que vivemos são mais moralistas ou menos do que os tempos que ela viveu. Porque, às vezes, eu acho que nós tivemos um certo retrocesso e nos tornamos muito mais moralistas do que eram os nossos antepassados, que diziam aquelas barbaridades para Dercy e que julgavam o comportamento dela e que diziam como ela deveria agir. Então, eu acho que hoje eu perguntaria, Dercy, você que viveu tanto, que teve que lidar com tanta gente tão moralista, com tanta gente tão preconceituosa, como é que você vê esses tempos atuais? Nós evoluímos, nós melhoramos, ou em muita medida nós retrocedemos? Eu queria saber o que ela pensa sobre
a Patrulha dos Costumes de 2026. Adriana, muito obrigada. Dercy, a diva debochada. Muito bom receber você aqui lá do Beber, do 451 MHz. E até já. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até. Obrigada, Bruna. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!